Meu marido beijou minha irmã e disse que era porque tava acostumada a me beijar. O que, Clodoaldo? Meteu dessa serinha. Ele meteu dessa serinha. Eu era casada há 7 anos, gente. Que esse lascado, Júlio, enfim, casei por amor, né, galera? Casei por amor, né? Eu tinha uma família muito grande, então eu sempre quis ter uma família. Escolhi Juju pra poder ser meu marido. Juju era o cara mais galinho. Gente, ele era o mais galinho da minha cidade. Mas a gente acredita no potencial, comigo vai ser diferente. Porque eu sou xerelex transformadora. Comecei a namorar com ele, ele me traiu 3 vezes. Não satisfeita, eu me casei com ele. Mas aí eu me casei consciente também, que corna eu já sabia que eu era. Só que ele sempre me dava umas desculpas muito esfarrapadas. Não, porque eu distraí, porque eu fui fraco. Não, eu distraí porque nosso relacionamento não tava muito bom. Não sei o que, aquela desculpinha de macho, né? E eu perdoei. Na terceira vez eu falei pra ele, se tiver mais uma vez, eu não vou perdoar você. E eu tava decidida a não perdoar. Eu já tinha sido corna 3 vezes, amor. Quis tentar mais uma eu quis tentar mais uma vez pra eu poder ver que tava errado mesmo, sabe? Que tipo, que eu ia permanecer sendo corna. Só que eu nunca pensei que ele ia descer tão baixo, né? E não foi só ele, né? Um belo dia, eu fui fazer uma resenha na minha casa, porque eu sempre gostei de fazer resenha de menina, né? E aí eu chamei algumas amigas minhas e chamei as minhas irmãs, pessoas assim da minha família, né? Que era mulher, e umas amigas minhas, e a gente fazia umas biritinhas, via um filme, conversava. E nesse dia, o meu marido ganhava Vale Night pra poder sair com os amigos dele. E foi assim, né? Tranquilo e tal. Só que eu não sei o que aconteceu, que o Vale Night dele lá deu errado. E aí, quando era mais ou menos umas 10 horas da noite, ele voltou pra casa. E ele me mandou mensagem falando que voltaria pra casa, mas que ele não ia trabalhar, que ele ia pro quarto, não sei o que eu poderia ficar continuando com a minha resenha, porque a dele tinha dado errado. Mais tarde eu entendi, na verdade, o que tinha acontecido. Eu falei que tudo bem. E aí, meu marido chegou. O meu marido, ele saía lá do trabalho dele 9h30 da noite. 9h30 da noite. Ele trabalhava no período da noite. Tarde ele tava em casa. E aí ele ia sair e ia curtir com os amigos dele, porque a nossa resenha, ela durava geralmente até no dia seguinte, era fim de semana, era sábado, ia durar até domingo, né? E eu sempre confiei, né? Porque, tipo assim, não é questão de confiar, né? E já era corna mesmo, o que podia acontecer de pior? Ai, você deixava o seu marido sair, aí ele ia fazer o quê? Me trair? Agora me conta, ele ia chegar aqui e falar, você foi corna. E a novidade? Porque ele sempre me traía, mas ele sempre me contava. Eu nunca soube por outra boca. Meu marido era honesto, ele chegava e falava, chifruda! Eu distraí. Sempre admirei isso nele. Homem de princípios, né, mais ou menos. Aí, tranquilo. Ele chegou, né, entrou pro quarto. Tá. Resenha rolando na sala. Minha irmã levantou, já tava toda meio assim, biritada, e foi pra cozinha pra poder fazer uma caipirinha. Ah, minha caipirinha acabou, eu vou lá fazer. Eu falei, tranquilo. Eu sentado no sofá, só vejo o meu marido saindo do quarto pra poder levar o pote que ele tinha comido, sei lá o que, na cozinha. Falei, eu não passava pela minha cabeça que o meu chifre ia chegar tanto, né? Tranquilo, ele passou. Gente, era só deixar um pote na cozinha e ir embora. Deu 10 minutos, meu marido ainda não tinha voltado. Falei, ué, se perdeu na cozinha? E a cozinha não dava pra ir pro banheiro. Era na cozinha, o banheiro ficava perto do quarto. Então não tem nem como ele falar que tava em outro lugar, porque não tinha... Se fosse pra cozinha, você ia estar na cozinha. Não tinha como sair da cozinha sem sair da cozinha. Aí eu estranhei, né? E conversando com as minhas amigas, assim, não que eu desconfiasse da minha irmã, mas, sei lá, pulguinha aqui na minha orelha, levantei e fui atrás, na pontinha do pé. Quando eu cheguei, minha irmã muito parecida comigo realmente, eles estavam numa beijação. Um beijo de desentupidor de privada que vocês não têm... Eu olhei assim, fiquei uns 5 minutos em pé, naquele beijo olhando. Eu só falei, o que tá acontecendo aqui? Calmamente, o que tá acontecendo aqui? Quando eu fiz isso, olha como... Meu marido, ele não era 7, ele era 14. Ele simplesmente fez bem isso aqui, ó. Tomou um susto, olhou pra mim, segurando no bracinho aqui da minha irmã. Minha irmã, amor, fez cosplay do Gasparzinho, tá quase indo de arrasta. Ele meteu dessa. Meu Deus, desculpa, cunhada. Eu achei que era minha esposa. Vocês não tão parecidos. Eu tô meio bêbada.
bêbado, bebi umas biritinhas, me perdoa, não sei o que, eu não tô acostumado a beijar ela, achei que fosse ela. Gente, tinha anos que ele não me dava um beijo desentupidor de privada daquela. E aí ele veio correndo pro meu lado, a minha irmã, não, tudo bem, ela achou que eu ia cair nessa. E aí ele virou pra mim, amor, me desculpa, eu falei, sabe, beijando minha irmã? Ele, amor, eu confundi, cara. Eu tô tão acostumada a te beijar que eu cheguei e te beijei de olho fechado achando que era você. Eu só vi que não era você agora, me perdoa. Você começou a chorar e tudo, tá? Fez uma cena e tudo. Eu olhei bem pra cara dele assim, e minha irmã com uma cara de tipo assim, não vai dar certo. Gente, eu rodei a minha mão na cara dele. Mas com tanta força, só falei pra ele assim, pega as tuas coisas e vai embora da minha casa. Agora, me separei, né? Dei 3 tapas na cara da minha irmã também. Eles estavam juntos, ele tava me traindo com a minha própria irmã. E a resenha dele que não tinha dado certo é que ele aproveitou que eu tava fazendo resenha com as meninas pra chamar ela pra sair. Só que ela tava na resenha. Então, como ela não pôde ir, ele foi pra casa. Eu descobri isso tudo porque ela me contou, apanhando bastante. Família unida, né? Meu namorado me traiu porque disse que tinha uma síndrome. E que essa síndrome tinha a ver com a pessoa que ele me traiu. E essa pessoa que ele me traiu tinha a ver com a minha vida. E o pior é que ele começou a falar que ia me provar, que ele ia me provar, que ele ia me levar no médico dele, que não sei o que, e começou a me explicar. Quando eu comecei a namorar esse menino, eu não queria namorar. Porque eu tava meio traumatizada de outros relacionamentos que eu já tinha tido, né? E aí, ele começou a insistir, falando pra mim que ele era diferente. Eu conheci ele na faculdade, então assim, eu já tava em outra vibe. E como ele tava ali naquela mesma vibe que eu, de tipo assim, a gente tá se formando pro nosso futuro e afins, eu caí no papinho dele, irmã. Caí no papinho dele. Aí a gente começou a sair, a princípio eu tinha falado pra ele que não queria nada sério, ele falando pra mim que não, que ele também não queria, até que do dia pra noite ele estalou os dedos assim e mudou do nada. E aí você vai entender também o porquê que ele mudou do nada. Falando que queria me namorar. Que queria me namorar, que queria me namorar. E começou toda uma insistência. No fim, quando a gente já tinha mais ou menos uns 5 meses ficando, eu vi que não dava mais pra enrolar ele. Ou parava de ficar com ele, ou começava a namorar. E emendei um namoro aí sem nenhum pingo de vontade, mas fui. Só que esse foi o início da nossa história. Nós tínhamos 1 ano junto de relacionamento, ou seja, 1 ano namorando e 5 meses ficando. E eu já era, né, apaixonada por ele, gostava dele. A gente tinha uma vibe super boa. Até então, ele nunca me deu motivo pra poder desconfiar dele. E eu só peguei esse chifre porque Deus quis mesmo. Deus com o corno falou, não, irmã, vem cá. Meia-noite tem um negócio aqui pra te contar. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, querida. Por quê? Ele tinha ido pra minha casa, eu morava sozinha, passar o findes, e aí a gente resolveu pedir um lanche, né? Aplicativo e tal. Só que ele foi tomar banho. Só que eu não sei se vocês sabem agora, esses negócios de aplicativo, você tem que dar um código pro cara finalizar a corrida. Até aí, tranquilo, ele foi tomar banho e falou, amor, quando o lanche chegar, você pega, porque chega na porta. Fiquei lá no sofá, a gente ia ver um filminho, e aí a campainha tocou. Era o cara e ele me pediu esse código. E eu falei pra ele que não tinha, que tinha sido meu namorado que tinha pedido pelo telefone dele. Não, é só você olhar no aplicativo. Só que aí quando eu fui olhar pelo aplicativo, eu não achei. E aí eu dei o telefone do meu namorado pro entregador pra ele olhar onde é que tava esse número. Aí o entregador virou na minha cara, gente, do nada. O entregador pegou meu telefone e falou, não, é aqui e tal. E aí ele botou o código e ele ficou olhando pro meu telefone, olhando pra minha cara. Aí ele bloqueou assim, me deu. E aí ele falou... Tchau, moça, boa noite, não sei o que. Aí ele foi, virou as costas. Quando eu ia fechar a porta, ele voltou. Aí ele falou assim, moça, olha, não é querendo cuidar da sua vida, não. A senhora até me desculpa a intromissão, mas chegou uma mensagem aí no telefone do seu namorado, não sei o que ele é, falando assim, vai contar pra ela que ela é cornacondo. Não sei se tem a ver com você, mas eu acho que seria bom você olhar. Eu falei, muito obrigada. Mas não deve ter nada a ver comigo, não. Deve ser um amigo, enfim, e tal. Porque eu não ia passar de chifruda pro entregador. Ele, que bom e tal. E foi embora. Peguei o telefone dele, desbloqueei e fui olhar a mensagem. Gente, de todos os meus 4 ex que eu tinha um que me odiava. E ele me odiava porque ele me traiu, eu terminei com ele, e ele não aceitou o término, porque segundo ele eu tinha que aceitar o chifre. E aí, adivinha só, o meu atual estava trocando mensagem com o meu ex. E eles estavam se pegando, pelo que eu li na conversa. Eu li na conversa assim, amor, e fiquei chocada. Aí eu fui futucar o telefone dele pra poder ver se eu não achava mais alguma coisa. Fui na rede vizinha. Quando eu fui na rede vizinha, eu vi que ele tinha seguido os meus outros 3 ex, né? E tinha mandado oi pra todos os meus 3 ex. Aí eu falei, o que é isso? O que ele tava conversando é o que tinha respondido. Eles foram pro WhatsApp, já tinham. Eu comecei a me tremer igual a vara verde, tubinhas, já não passava nenhuma agulha, sentei com o telefone falando, Senhor Jesus, eu acho que eu fui chifruda. Acho, não tinha certeza, né, mas nessa hora a gente pergunta pra Deus assim, se é isso aí mesmo. E aí ele saiu, só de toalha, e eu já olhei pra cara dele e falei assim, você é gay?
Ele falou, o quê? Você tá maluca? Eu falei assim, você é gay, tá pegando meu ex. Gente, o menino ficou da do Gasparzinho. Não, amor. Amor, eu posso te explicar, fica calma. Fica calma, eu já querendo estrangular ele. Fica calma, eu posso te explicar. Eu não sou gay. Só que eu tenho uma síndrome. Isso é de mim. É uma coisa que vem de mim. Eu não tenho como controlar. É psicológico, não sei o quê. E eu olhando pra cara dele assim, que síndrome? Que síndrome? Aí ele virou, gente, ele virou nessa caroça aqui, assim, como se eu fosse uma pamonha mesmo. E falou assim, eu tenho a síndrome de ficar com o ex atual. Eu não sou gay. Mas eu tenho isso em mim. Quando eu começo a namorar com uma pessoa, eu quero saber as vidas passadas dela e eu tenho que ficar com os ex dela. Eu fiz isso com todas as minhas namoradas, por isso que eu fiquei solteira, porque ninguém aceita, que não sei o que, mas eu achei que você ia me amar o suficiente, eu fui diagnosticado, entendeu? Eu tenho essa doença em mim. Eu falei, nunca ouvi falar dessa síndrome, ele não é nova. Os psicólogos ainda estão, né, dando os diagnósticos. Eu falei, mesmo? Cadê seu diagnóstico? Ele, não, eu vou te provar, eu vou te levar no meu médico, entendeu? Eu vou te levar na minha consulta e ele vai te explicar realmente. Eu tô tratando, sabe? Eu tô tomando remédio. Gente, ele começou a chorar. Ele interpretou ali, amor, de uma forma que você... Até tu ficaria assim, ó. Será que essa síndrome existe mesmo? Gente... Eu comecei a dar um escândalo, quebrei o telefone dele, quebrei a face dele, mandei ele pra fora do meu apartamento. Aí eu terminei, descobri que eu era corna, né? Os meus outros 3 ex me mandaram mensagem. Pô, até hoje me mandou mensagem aqui, ó, mandou um oi aqui, nada a ver, não sei o que e tal. Aí eu expliquei a situação e o que me odiava ficou com ele. Nem gay ele era. Até onde vai uma vingança, né? Eu larguei o meu ex pra fugir com um homem rico. Só que eu me lasquei muito. Porque eu não conhecia esse homem rico. Eu só queria a riqueza mesmo. Eu costumo dizer que a minha vida, ela parece ser aquela novela da Teresa do SBT. Porque é muito parecida. Eu namorava um cara, eu sempre fui pobre, marreca. E ele também era pobre. E aí eu conheci ele, né? Ele morava ali no mesmo local onde eu morava. A gente começou a namorar, eu era bem adolescente. E eu fui crescendo cada vez com mais, assim, ambição. Só que eu não queria estudar, eu não queria trabalhar. Eu queria literalmente ter alguém que me sustentasse. Como esse meu namorado era o mais inteligente da nossa sala na época, porque a gente estudava junto, eu pensei, ele vai ter um futuro brilhante. Então eu colei com ele. Só que o tempo ia passando e eu via que aquele futuro brilhante estava cada vez mais distante, né? E que a minha beleza estava passando. Eu procurei um emprego, não queria, mas tive que trabalhar, né? Eu não fazia faculdade, nem sabia o que eu queria fazer. E assim, foi muito fácil pra mim arrumar um emprego, porque a minha beleza facilitava muito. Então, eu consegui uma indicação de trabalhar numa empresa multinacional, onde o dono trabalhava na sede que eu ia trabalhar. Eu não consegui ser secretária dele, mas eu consegui ser secretária de pessoas bem próximas. Eu confesso que quando surgiu essa oportunidade, eu entrei mais pensando nisso do que pensando no emprego em si. Fiz de tudo pra poder chamar a atenção. Gente, foi dito e feito. Ele deu em cima de mim, eu dei o meu número pra ele e logo a gente começou a sair. Ele ficou muito encantado comigo, começou a me encher de presente, sabe? Fazer tudo que eu queria. E aí ele pediu pra gente começar a namorar. Né? Ele falou que tava com planos de se mudar pra fora porque ele tinha uma empresa fora e ele vivia fora. E perguntou se eu não queria ir com ele. Lógico que eu quis ir com ele, só que aí eu teria que terminar o meu relacionamento. Porque quando eu aceitei a namorar com ele, eu ainda estava com o meu ex. Porque eu realmente gostava desse meu ex. Mas ele não tinha a questão da bufunfinha pra poder me oferecer. E aí eu falei pra ele que tudo bem, mas que eu não tinha visto, não tinha isso, não tinha nada. E ele falou que não, que tudo bem, que essas coisas ele resolveria. Realmente ele resolveu. Tirou meu visto, tirou meu passaporte. E eu fiquei, assim, encarregada só de arrumar minhas coisas e viajar com ele. Já tava tudo marcado, gente, quando eu decidi ir terminar com meu ex. Eu deixei pro último momento. Porque, querendo ou não, eu sabia que eu tava abrindo mão do amor da minha vida, né? Da pessoa que eu realmente tinha sentimentos. Quando faltava um dia pra eu poder viajar, eu viajaria no dia seguinte. Deixei todas as minhas malas prontas e fui na casa dele pra poder terminar. Só que quando eu cheguei lá, ele já estava sabendo que eu já estava com outra pessoa e que eu estava pensando em ir embora. Como ele ficou sabendo disso, eu nunca soube, ele nunca me contou. Ele me pediu muito pra eu não ir. Ele disse que me amava, ele disse que ia me perdoar e que eu não iria me arrepender de escolher ele, porque ele ia vencer, ele ia me dar a vida que eu sonhava. Só que eu falei que não dava tempo pra eu esperar ele. Terminei e fui embora com o outro. No começo, gente, eu vivia aquela vida de princesa, sabe? Eu tinha tudo que eu queria, as melhores viagens, os melhores carros, as melhores roupas. Ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. Eu realmente vivia a vida que eu queria. Eu só ficava em casa e ele trabalhava, ele me sustentava, tinha cartão sem limite. Então, assim, vida de princesa. Só que aí começou a acontecer os problemas, porque com a convivência você começa a conhecer as pessoas. E aí, gente, eu descobri que ele era viciado em remédio.
sabe? Porque ele não era novo, ele já tinha, assim, uma certa idade, não era um coroa, mas ele já tinha uma certa idade. E ele fazia uso de remédio, e ele era completamente viciado em remédio. E ele tomava bebida em cima de remédio. Então, assim, ele às vezes estava grogue, às vezes ele passava mal, ele ficava extremamente estressado. E ele começou a me tratar, antes ele me tratava como uma princesa, ele começou a me tratar como se eu literalmente fosse a esposa troféu dele. A gente não se casou no papel, porque ele não queria casar no papel, obviamente, porque ele não queria ter que, né, vincular o nome a mim, questão dos bens dele. Mas eu já tava aceitando aquela vida ali e fazendo meu pezinho de meia, né? Só que aí, ele começou a me tratar como se eu literalmente fosse a esposa troféu dele. E além de eu ter descoberto diversas traições, ele sustentava diversas mulheres, tanto no Brasil quanto onde a gente foi morar. Ele vivia viajando, vivia sumindo. A gente literalmente não tinha um casamento. Sendo que ele falava que eu era a esposa dele. Realmente eu era pra eventos, pra jantares. Mas a gente não tinha uma relação. Eu tava cada vez mais sozinha. Até o meu pé de meia ele descobriu. Descobriu que eu tava guardando dinheiro. E ele deu um jeito de tirar tudo da minha conta, sabe? E eu, boba, não tinha, tipo, uma conta escondida onde eu guardava, sabe? Eu deixava na minha conta mesmo. E aí eu perdi tudo. Mas eu pensei, eu vou continuar com ele, vou conseguir juntar novamente, mas dessa vez numa conta que ele não conheça. Só que, gente, mais tarde eu vim a descobrir que ele pegou esse dinheiro que tava guardado na minha conta pra pagar dívida. Ele começou a se complicar nas situações dele de remédio, de bebida, sabe? Realmente perdeu o controle. Ele perdeu o controle da empresa dele, a sede principal. E quando a sede principal caiu, foi caindo todas as outras. Eu não entendia muito bem essa questão, eu só literalmente gastava o dinheiro, mas ele simplesmente falou pra mim que faliu. A gente começou a brigar. Ele ficou sem dinheiro, né? Começou a vender as coisas, começou, sabe, a se fazer de um monte de coisa pra tentar ter dinheiro. A gente terminou e eu voltei pro Brasil. Só que isso, gente, foi um período de, vamos pôr aí, uns 15 anos. Né, que eu fiquei nessa situação com ele. Foi bastante tempo. Só que eu falando pra vocês 15 anos, parece que demora. Mas a gente passou assim, eu nem senti. Voltei pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. A única coisa que eu tinha era as coisas de valores em relação a joia, sabe? Roupa, essas coisas. Nem os carros eu pude trazer. Só que quando eu voltei, o meu ex tava muito bem de vida. Já tava com outra pessoa, já tinha se casado, tinha tido um filho, tinha a empresa dele, tava ganhando muito dinheiro, tinha se mudado, sabe? E eu fiquei sabendo disso e eu fiquei muito triste. Com os objetos de valores que eu tinha, eu consegui vender, né? E aí eu consegui abrir meu próprio negócio, né? Meio que arrumei a minha vida, organizei a minha vida. Hoje eu vivo uma vida estável. Esse cara realmente faliu, eu nunca mais soube dele. Mas assim, eu aprendi essa lição, sabe? De que eu perdi a pessoa que eu amava por dinheiro. Meu marido me trocou por uma novinha de 20 anos. E agora a novinha trocou ele pelo filho dele. O karma veio, galera. Eu não fui o primeiro casamento do meu ex-marido, né? Eu casei com ele, eu era muito nova, só que ele era mais velho. E ele já tinha um casamento. Nesse casamento, ele tinha tido um filho. E o filho dele foi crescendo, eu fiquei anos casada com ele. Me dava super bem com o filho dele, né? Via ele como um filho, na verdade. A gente ainda não tinha o nosso próprio filho, então eu via ele como um filho. Eu me dava super bem com a mãe dele, porque não tinha nenhuma questão de traição, nem nada do tipo. Até que o meu querido querubim resolveu entrar pra faculdade. Depois de coroinha já. Queridos, não sei tão coisa de mais ou menos uns 40 e poucos anos, resolveu entrar na faculdade, né? Tava dizendo ele que queria dar um levante na carreira dele, ele tinha uma graninha maneira, entrou na faculdade. Aí ele entrou na faculdade e começou a conviver com o quê? Com novinhos. Aí deu o que aconteceu. Um belo dia, ele começou a me tratar diferente, ele começou a sair de casa e voltava tarde, ia pra faculdade e chegava de madrugada, sendo que a faculdade ele acabava 10 horas da noite, ele chegava 1 hora da manhã. E eu comecei a achar aquilo tudo muito estranho, ele começou a bater na tecla de privacidade. Aí uma coisa pegou na outra, até que eu fui pegar o telefone dele e vi ele marcando encontro com uma menina muito novinha. Ela tinha mais ou menos uns 20 anos, sabe? Tinha acabado de começar a faculdade. Ele achou que eu ia aceitar. Ele não queria se separar de mim. Falou que tinha sido só um caso, que ele errou. Eu vi várias conversas, eles já estavam ficando, já tinha muito tempo. Eu não aceitei, né? De jeito nenhum. Gostava muito dele. Não casei com ele por dinheiro. Então eu não aceitei. Só que aquilo ali, amor, foi o fundo do poço, né? Você me olhava, você pegava um poço, olhava lá embaixo, eu estava lá embaixo. Mas eu me separei. Não aceitei de jeito nenhum. E, gente, passou-se 5 anos desde o ocorrido. Eu demorei muito pra poder me recuperar. Só que eu sempre mantive contato com a ex dele, que era a mãe do filho dele, porque eu tinha muito contato com o filho dele. Quando eu conheci o filho dele, ele tinha 10 anos. Eu fui casada com o pai dele por 10 anos, ou seja, já tinha 20. E o tempo da minha traição, que foi o tempo que eu me recuperei, passou mais 5 anos. O garoto já tinha 25 anos. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando se podia ir na minha casa me visitar. E eu falei que podia, eu sempre mantive contato com a mãe dele, automaticamente sempre tive contato com ele. Ele falou que tava com saudade, você podia me visitar. Eu falei que podia. Quando o filho dele chegou lá em casa, gente, eu quase caí pra trás. Porque ele falou pra mim que ele perguntou se ele podia levar a namorada dele. Eu falei que podia, que tudo bem. E aí ele chegou, eu achei que... Gente, isso nunca passou pela minha cabeça. Porque eu nunca mais quis saber nada do meu ex-marido. Eu nunca mais tive contato, sabe? Meu único contato era com a mãe do menino, justamente pra saber do menino, porque eu tinha carinho pelo menino.
Aí chega ele, lindo e pimpões, a cara do pai dele, muito bonito, com uma namorada. Quem que era a namorada? A namorada era a novinha, que eu nunca esqueci o rosto dela, que eu vi a conversa que o pai tava tendo com ela. O pai dele tava saindo com ela. Ele chegou lá em casa com ela de mão dada e me apresentou como a namorada. Eu fiquei toda sem graça, porque eu não sabia se ele sabia, né? E aí, ele viu a minha cara de espota, ele falou, não, senta, a gente vai conversar, eu vou te explicar. Eu vim aqui porque eu tô com saudade de você, mas eu queria te contar o que aconteceu. Parece que quando a gente se separou, ele não queria se separar de mim, né? Ele teve um caso com essa menina, mas ele não queria se separar de mim. Ele ficou muito mal, acabou se aproximando dessa menina e assumiu essa menina como namorada dele. Só que essa menina era muito mais nova que ele, né? E aí ela começou a conviver na casa dele, o filho dele ia pra lá. Automaticamente, o filho se aproximou dessa menina, eles começaram a ficar debaixo da casa do pai, do teto da casa do pai dele. O pai descobriu, botou os dois pra fora, não fala mais com ele e o pai dele não se falam mais. Ele assumiu a menina também. Que xerelexa é essa que deve ser de mel? E hoje em dia eles estão namorando. A menina conversou comigo, me pediu desculpa em relação ao meu ex, disse que não sabia que ele era casado. Ele falou pra ela que não era casado e realmente ela não sabia. E que por isso ela teve um caso com ele, que quando ele assumiu ela, ele só contou pra ela que tinha uma esposa e que se separou e que ela foi o pivô bem depois, quando ele viu que ela já tava muito apaixonada por ele. Pois é, parece que o karma veio, né? Ele me trocou por uma novinha, aí a novinha dele trocou ele por um novinho também. E no caso, o novinho era o filho dele. Conversamos por horas, né? Botei assim as novidades em dias, muitas novidades, né? Fofoca com café. Depois eles foram embora, passou mais um tempo, recebi o convite do casamento dele com a novinha e até hoje ele e o pai dele não se falam, porque ele não superou o chifre. O meu chifre ele queria que eu superasse, né? Aí quando o filho dele pegou a novinha que ele me traiu, eu não podia, né? Ah, entendi. No rabo dos outros é fresco, né, querido? Vocês acreditam que o meu contatinho foi na minha casa pra roubar minha comida? Ele roubou minha picanha. Vocês acreditam? Ele roubou a minha picanha. Vocês acreditam nisso? A humilhação da mulher que mora sozinha e leva o macho pela primeira vez pra poder furenfar na sua casa, porque esse macho não quer sequer pagar uma casinha, se multiplicou na minha história, queridos. O cara roubou minha picanha. Eu sempre fui uma menina que sempre quis a minha independência. E a minha família era muito tóxica. Os meus pais eram uma confusão, assim, que eu não queria participar daquele casamento tóxico deles. Amor, assim que eu peguei os meus 18 anos, eu fui pra outra cidade, entendeu? Eu fui pra outra cidade, morar sozinha, arrumei um emprego, mobilei minha casa, passei uma dificuldade do cão, mas eu queria a minha independência e eu consegui. Só que eu, em vez de ter virado uma mulher esperta, com, né, aquela experiência de ter amadurecido, não, eu resolvi fazer o quê? Dar moral pra macho. Macho feio de beleza duvidosa. Eu arrumei um emprego que... Primeiro eu arrumei um emprego mais ou menos. Depois eu arrumei um emprego que eu comecei a ganhar muito bem. Por quê? Porque eu comecei a estudar. E como eu tinha uma experiência nessa área que eu comecei a estudar, com experiência assim, de conhecimento, né? Me deram uma oportunidade mesmo eu não sendo formada. E quando viram que eu realmente era capaz, eu comecei a ganhar bem. E aí eu comecei a me dar uns luxos que realmente eu nunca tive, né? Comecei a comprar umas coisas gostosas pra minha casa, coisas que eu nunca tive oportunidade de comprar. E uma delas era picanha. Gente, eu era louca por picanha, eu não era sempre que eu podia comer. E aí, amor, eu comprei um monte e botei lá na minha geladeira, um monte, 3 peças. Pra mim é um monte. Só que eu tava de papinho com um menino que estudava na mesma faculdade que eu, porque eu comecei a fazer faculdade. Esse menino era muito educado. Gente, ele era muito nerdzinho. Quem vê cara, amor, não vê coração. Quem vê aqueles óculos lá de nerd de Harry Potter, não vê o caráter duvidoso. A gente começou a conversar. Quando deu mais ou menos uns 3 meses que a gente tava conversando, ele roubou o primeiro beijo na cantina da faculdade. Meio atrasado esse menino. E aí, eu convidei ele pra gente poder fazer uma coisa mais íntima. Falei, olha, joguei uma indireta achando que ele ia me convidar ou pra casa dele, ou pra que era levar iFood, também é ruim, ou pra casinha. Mas aí ele falou que tava duro e perguntou se podia ir pra minha casa. Quando eu falei pra ele que morava sozinho, os olhos dele chega brilhou. Safada, aceitei. Cara, pra quê? Mas o que acontece? Eu tava louca pra poder furenfar, né? Eu já não era nenhuma mocinha, né? E o menino sabe, não tomava atitude. E ele, quando eu convidei ele pra fazer uma coisa mais íntima, ele falou, ai, cara, é que eu tô meio duro no momento, não sei o que. Eu falei, não, então, eu moro sozinha e afins, então, você não quer ir lá pra casa? Você pode dormir lá, a gente vê um filme, come alguma coisa, depois você... né, come a mim e tal. E ele ficou olhando pra minha cara assim, você mora sozinha? Eu falei, é. Aí eu contei toda a minha história pra ele, né? Porque esses 3 meses que a gente tava conversando, a gente tava conversando coisas bobas, então ele realmente não sabia muito de mim. E aí eu contei. E eu, boba,
contando. Eu falei, olha, eu tô ganhando bem, agora eu tô comprando umas coisas que eu sempre quis, sabe? Toda boba. E contei pra ele que eu tinha comprado umas coisas mais carinhas na minha casa. Gente, mas não sei se vai passar pela minha cabeça ou não vai passar pela minha cabeça. Tranquilo, o macho foi lá pra minha casa. A gente saiu da faculdade e fomos pra minha casa. Até aí tava tudo ótimo. Ele chegou, eu apresentei toda a minha casa, falei que ele podia ficar à vontade. E aí eu falei pra ele que eu ia tomar um banho. Ele falou, tranquilo. Eu fiquei sentada, ele falou, vou ficar sentada aqui e depois eu vou tomar um banho também. Eu falei, tá bom. Aí eu fui tomar um banho. Ele tinha levado a mochilinha com as coisas dele, segundo ele. Beleza, eu fui tomar meu banho. Aí quando eu saí do banho, ele não estava mais lá. Falei, ué. Fiquei procurando ele pela casa toda, que não era muito grande, mas fiquei, ué, cadê o Candengo? O Candengo foi embora. Comecei a ligar. O Candengo não me atendia. Falei, gente, será que o menino não gostou de mim, não gostou da minha casa? Eu não entendi nada. A princípio, fiquei meio me perguntando o que tá acontecendo, mas falei, fazer o quê? Tranquei a porta da minha casa, que ele deixou aberta, e fui fazer alguma coisa pra eu comer. Eu fiquei assim, gente, arrasada e sabendo que eu ia ter que olhar pra cara dele no dia seguinte. Quando eu abri a minha geladeira, que eu fui ver. Como eu falei pra vocês que eu tinha feito uma compra, assim, de umas coisas que eu nunca tinha comido, eu percebi que tava faltando danoninho, tava faltando leite, tava faltando tudo quanto é coisinha gostosa que eu tinha comprado. Chocolate, não tinha mais meu chocolate. Meus sucrilhos não tava no armário. Gente, eu fiquei olhando aquilo ali sem acreditar. Aí eu abri o meu freezer. A minha picanha não tava mais lá. Ele pegou as minhas 3 peças de picanha e um pacotinho de frango. Ele não deixou nem um pacotinho de frango. Gente, o frango é R$15. O menino pegou meus biscoitos recheados, pegou meu pote de sorvete, tudo que tinha, tipo assim, de gostoso na minha casa. Enquanto eu tava tomando banho, ele fez a limpa e foi embora. Amor, eu falei, ele vai ter que me ver. No dia seguinte, eu cheguei na faculdade com o cão no corpo. Ele tava sentado lá na sala, como se nada tivesse acontecido. E eu cheguei gritando, você pegou minha picanha, você pegou minha picanha, você pegou as minhas coisas. Fiz todo um escândalo. E o menino ficou, você tá ficando maluca, eu nem te conheço, garota, nem falo com você. E como eu não tinha muitas amizades na faculdade, porque eu tinha acabado de iniciar o período, eu falando, como assim? A gente tá ficando e você falando na minha casa, roubou minha picanha, roubou meu sorvete. E ele falando que não. Aí quando a situação não podia piorar, ela piora. Parte 3, você só vai ter que parte 3. Eu muito nervosa, revoltada, porque ele tinha pegado as minhas coisas. E todo mundo olhando assim, sem entender. Ele negando, gente, fielmente. Mas ele negava de uma forma que até eu tava duvidando que realmente tinha acontecido. E eu chorando, falando que ele tinha pegado as minhas coisas, que a gente tava se relacionando. E ele foi pra minha casa e tinha ido embora e eu não tinha entendido. Mas que quando eu fui fazer minha comida, dei falta das minhas coisas. Na verdade, eu só abri minha geladeira e não tinha mais nada lá. Eu falei que queria minhas coisas de volta, que era pra ele devolver minhas picanhas. Revoltada que ele tinha pegado as minhas picanhas. Ah, ele pegou também os meus todinho. Gente, que maldade. E o menino falando que não sabia do que eu tava falando. Eu saí revoltada, querendo estapear o menino, mas aí o professor falou, olha, você tá muito nervosa, vai lá pra fora. Porque eu entrei, a aula tava acontecendo, e eu entrei gritando, berrando, querendo minhas picanhas. E o professor pedindo pra eu ir lá pra fora, e o garoto negando, não tinha prova. Não tinha prova, nem pensei em pegar nossas conversas e jogar na cara dele. E aí eu fui pra fora. Quando eu fui pra fora, uma menina veio atrás de mim. E aí ela falou, olha, ele fez a mesma coisa comigo. Ele foi pra minha casa, eu moro com os meus pais tinham viajado. E ele foi lá pra minha casa e quando eu estava tomando banho, ele pegou um monte de coisa da minha casa e foi embora. E parece que da casa dela, ele não pegou só coisa de comida não, ele pegou coisa de valores também, tipo objetos, né? Só que ela não fez um escândalo, tentou confrontar ele, mas não conseguiu. E porque ele também negou, mas ela descobriu onde era a casa dele, bateu na porta da casa dele e pegou as coisas dela de volta. Ele mora com os pais dele, só pra você ter uma ideia. E eu falei, pô, você vai me falar onde é a casa desse fulano que eu vou lá também pra poder pegar minhas coisas. Ela falou, tudo bem. Me falou o endereço, onde era a casa. Enquanto ele tava na faculdade, eu fui lá pra casa dele. Toquei a campainha, uma senhorinha muito simpática me atendeu. E ela falou, oi, minha filha, tudo bem? Que posso ajudar? Eu falei, olha, senhora, já fui logo direto ao ponto. A menina foi comigo. A senhora me desculpa. E aí ela reconheceu a menina que tava comigo. E aí ela falou, oi, aconteceu alguma coisa? Meu filho fez mais alguma coisa? Ela falou, dona fulana, né, infelizmente eu trouxe ela aqui, ela vai te contar. Eu falei, olha, a senhora me desculpa, mas seu filho foi na minha casa ontem, acho falando que ia dormir lá comigo, que a gente ia furenfar, e simplesmente levou todas as minhas coisas. Então eu vim buscar de volta. Ela, ai, eu não acredito. Ele falou pra mim que tinha ido no mercado e tinha comprado umas coisas. Não acredito que esse menino fez isso. Entra, minha filha, entra, pega tuas coisas de volta. Aí eu entrei. Ela, por favor, não denuncia ele tem esses problemas. Eu não sei mais o que fazer. Toda vez que ele vai na casa de alguém, ele leva alguma coisa. Esse menino, simplesmente, todas as vezes que ele ia na casa dos amigos dele, ele pegava qualquer coisa que ele via. Tanto que ele já não tinha mais amigos. E como ele não tinha mais amigos pra poder levar as coisas, ele começou a dar golpe nas meninas que ele furefava. Gente, ele nem furefou. Ele pegou primeiro.
A mãe dele me pediu 1 milhão de desculpas, peguei minhas picanhas, peguei tudo. Eu levei uma bolsa, né? A mãe dele também, já joguei tudo na minha mochila, mas não coube. E a mãe dele me deu uma sacola de mercado também. Eu sei que eu levei tudo, cada biscoito recheado que ele levou, eu levei de volta pra minha casa, bloqueei ele de tudo e mudei de faculdade, que era pra eu não ver a cara dele. Porque se eu visse a cara dele, eu ia pra cima dele. Então, me respeita a mãe dele, eu mudei de faculdade pra não ter que olhar pra cara dele. Aí, minhas picanhas, eu peguei de volta também. Descobri que eu era corna porque a psicóloga do meu marido bateu na porta da minha casa 10 horas da noite com a polícia. Gente, você casa com uma pessoa achando que essa pessoa é a pessoa. E aí, do nada, a psicóloga dele bate na porta da tua casa 10 horas da noite, irmã. Irmã, que surto foi esse? Eu era casada há 15 Foca na data. 15 anos com aquele marmanjo de beleza rústica. Pensa num homem feio. Mas tranquilo. Ele era um homem que me tratava super bem. Até eu atingir o interesse da vida dele, né? A gente se casou. Nós tínhamos 2 Bacuriamo. Nós tínhamos 2 filhos. 2 filhos. E o meu marido, a princípio, ele trabalhava numa empresa. Até que ele resolveu o quê? Abrir a própria empresa dele. E deu tudo certo. Gente, a gente estava casada há muito tempo, eu trabalhava, ele resolveu abrir a empresa dele, as coisas começaram a ficar meio complicadas. Eu tive que largar o meu emprego para poder cuidar dos nossos 2 filhos, enquanto ele tava ali, ó, lutando na empresa dele. Porque ele já tinha aberto a empresa. Ele precisava se dedicar. E para se dedicar, ele não podia dividir as tarefas comigo de casa, que era em questões dos nossos filhos. Então, para ele poder, né, levantar a empresa dele, eu saí do meu trabalho, fiquei cuidando dos nossos filhos, consegui ser demitida, peguei todas as minhas economias, todo o dinheiro que eu ganhei da minha empresa, eu dei pra ele investir nessa empresa que tava só começando, mas que, né, tava indo pra frente. E deu tudo certo. Galera, deu tudo certo, a empresa cresceu, ele começou a ganhar muito dinheiro, nossa vida estabilizou, tínhamos muito dinheiro, só que aí começou o quê? O estresse. O meu pundinzinho começou a surtar. Começou a ter crise de ansiedade, começou a ter preocupação em excesso, começou a dar uns pane na cabeça dele. E eu falei, Mores, isso tá atingindo as crianças. Crianças essas que já eram pequenas. E elas não entendiam muito bem o que tá acontecendo. Procura uma psicóloga. E ele procurou, família. E foi aí que aconteceu. Porque quando eles bateram na minha porta, eu não entendi o porquê. Ele procurou a psicóloga dele, porque o meu marido andava muito estressado, andava, né, tendo aquelas crises e tudo mais. E aí ele começou o tratamento com essa psicóloga dele. Gente, quando deu 1 mês que ele tava nesse tratamento, ele chegou em casa meio assim, sério, sabe? Eu nunca tinha visto meu marido dessa forma. Os meus filhos, eu tinha 2 filhos com ele, tinha ido passar o findes na casa da minha mãe. Então, tipo assim, era sexta-feira, ele teria consulta com a psicóloga, viria pra casa, a gente ia tirar o fim de semana pra gente, porque os nossos bacuri tinha passado o fim de semana na casa da minha mãe, sendo que isso tinha sido ideia dele, porque ele falou que o nosso casamento estava meio frio, que era pra mandar as crianças pra casa da mãe, da minha mãe, no caso, pra gente tirar o fim de semana pra gente, tranquilo. Aí ele chegou, era mais ou menos umas 7 horas da noite, meio assim, sério. Eu falei, amor, tá acontecendo alguma coisa? Só que ele, não, tive uns problemas na empresa. Eu falei, mas você não acabou de vir da consulta com a psicóloga e afins? E ele falou que não, que ele tinha se estressado no trabalho. Aí ele foi e falou que ia tomar um banho, que ele ia sair pra se encontrar com um amigo dele rapidinho e que ele já voltava. Eu falei, tranquilo. Ele saiu. Daqui a pouco, mais ou menos umas 9 horas, ele saiu de casa, chegou mais 7 e pouco, saiu de casa umas 8 e pouco, chegou umas 9 e pouca. Ele voltou pra casa, foi direto pro quarto e eu lá, sentada, vendo televisão sem entender. Gente, ele ficou preso lá no quarto. E quando deu 10 horas da noite, mais ou menos assim, a minha campainha tocou. A minha campainha tocou, eu levantei pra poder abrir. Era simplesmente a psicóloga do meu marido, junto com a polícia. A polícia olhou pra mim e falou assim, senhora, a senhora vai ter que me acompanhar pela sua segurança, que não sei o que, por favor, saia da casa e tal. Eu fiquei sem entender o que tava acontecendo. E a psicóloga, vem comigo, por favor, a gente vai conversar, eu vou te explicar. Eu saí. Quando eu saí, entrou 3 policiais e daqui a pouco saiu com o meu marido algemado. E eu falando, gente, o que tá acontecendo? Meu marido não fez nada, o que é isso? E a psicóloga, calma, a gente vai conversar, você vai entender. Tranquilo, levaram meu marido. Eu comecei a me tremer, eu tentei... E detalhe, eu fiz um escândalo pra não levar meu marido, falando que isso era um absurdo, não sei o que. Ela, não, vamos, eu vou conversar com você. Vai ter parte 3, comenta pra parte 3. E aí a psicóloga me tirou e falou, olha, eu sou psicóloga do seu marido, eu não conhecia ela. E a gente sabe que tem toda uma questão de ética, mas quando for em questões de perigo pra ele mesmo ou pra outras pessoas, eu posso quebrar esse protocolo e tal. Me explicou assim por cima, mais ou menos, que eu não sabia muito bem como funcionava. E ela simplesmente falou que o meu marido apareceu hoje na terapia, dizendo que ele tinha arrumado
uma amante na empresa que eu ajudei ele a construir, que essa amante era uma novinha e que ela começou a botar pressão pra que ele se separasse de mim pra poder ficar com ela, porque senão ela ia terminar com ele. E ele ficou tão louco que ele queria ficar realmente com ela, mas sabia que se pedisse o divórcio eu ia ter direito à metade de tudo, que ele simplesmente resolveu que ia fazer com que eu fosse de arrasta e parecesse um acidente, uma ação. Ele queria se livrar de mim pra poder ficar com a novinha sem que eu tenha direito a 50% de tudo que ele tinha. Só que ele tava se sentindo tão culpado que ele foi burro o suficiente pra ir na terapia antes, contar tudo pra terapeuta e depois ir pra casa. A terapeuta disse que foi na delegacia, né? E que contou tudo o que tava acontecendo e que eles foram pra minha casa e que eles estavam na esquina, tipo, meio que vigiando os passos dele, porque ele contou pra psicóloga exatamente tudo que ele ia fazer, o plano certinho como ele ia fazer. E ela falou que, a princípio, achou que era uma brincadeira, mas que quando ela viu que ele tava fazendo realmente tudo o que ele disse que ia fazer, eles tocaram na minha campainha. Gente, eu fiquei chocada. Por isso ele mandou os meus filhos pra casa da minha mãe. Ele foi preso, ficou pouco tempo preso, né? A gente se divorciou, eu peguei 50% de tudo que ele tinha e devido à situação, ele ainda teve que me dar um bom dinheiro. Em relação aos nossos filhos, ele só pode ver os nossos filhos com visita guiada, né? Teve toda uma restrição, ele não podia chegar perto de mim. E assim, gente, a novinha dele não quis ficar com ele, porque depois que ela descobriu o que ele tinha feito, ela achou que basicamente estava, tipo, dando um golpe em um homem velho, né, rico, e que ele ia me largar pra poder ficar com ela. Mas quando ela viu que ele realmente tentou fazer comigo, ela também não quis ficar com ele, obviamente que por medo, porque se ele quis fazer isso comigo, que era a mãe dos filhos dele, imagine com ela. E foi isso, gente. Mas olha, você casa com uma pessoa achando que ela é a melhor pessoa do mundo e no fim, olha o que você descobre que ela é. Minha sogra passou uma moto à vista no meu cartão, sendo que ela tem 70 anos e não anda. E quando vocês descobrirem o porquê. A minha sogra, ela sempre foi uma mulher muito ativa, sabe? Eu casei com meu marido muito nova, nós já tínhamos 20 anos de casados, éramos bem felizes, mas o meu relacionamento não tem nada a ver com a história assim que a minha querida da minha sogra fez. E quando vocês souberem o porquê, vai cair o toba da bunda. Tranquilo, a minha sogra, infelizmente, sofreu um acidente, perdeu os movimentos da perna. E aí, ela era muito independente, ela era muito ativa, ela já tava mais ou menos com uns 70 anos. E ela não queria morar com nenhum dos filhos. Ela tinha 5 filhos, 5 homens, inclusive. E ela bateu o pé falando que não queria sair da casa dela, que ela não ia se mudar, que não sei o que. Todos os filhos dela já eram casados. E aí, o que eu tive uma ideia de fazer? Juntei todo mundo, fiz uma reunião de família. Falei, ó, vamos fazer o seguinte. A gente contrata uma pessoa pra poder cuidar dela, né? Pra poder ficar ali. A gente teve que contratar 2, porque teve que ter um revezamento por questões do fim de semana. E aí falei que o fim de semana que elas não pudessem, a gente ficava na casa de cada um dos filhos. Mas que a gente juntasse e pagasse 2 pessoas pra poder cuidar dela. Como era muito filho e todos eles recebiam relativamente bem e ainda juntaram com as noras, todo mundo topou, cada um deu a sua parte, não ficou caro pra ninguém. E a gente pagava 2 mulheres pra poder cuidar dela. E no começo, gente, deu super certo. Até que as coisas na casa da minha sogra começaram a sumir. Sumir assim, do nada. E aí a gente descobriu que uma das meninas tinha uma senhora e tinha uma menina. Essa menina tava com a mãozinha leve pegando as coisas da minha sogra. E aí a gente teve que mandar ela embora. E enquanto a gente não achava outra pessoa pra poder revezar com a senhora que cuidava dela durante a semana, fim de semana minha sogra ficava na casa de cada filho. Cada fim de semana ela ia pra casa de um filho. E assim a gente foi levando. Devido a esse acidente da minha sogra, a alimentação dela ficou muito regrada, sabe? Então tudo ficou muito mais caro. E juntou todo mundo também e a gente fazia a compra dela. Cada mês era um filho que fazia. E aí no meu mês, eu falei pra ela que ia dar o meu cartão pra ela poder fazer com essa senhora que cuidava dela, porque elas gostavam de fazer isso, de ir no mercado, fazer compra. E eu sempre dava o meu cartão pra ela quando era o meu mês. Até aí tudo ótimo, normal, já tinha feito isso várias vezes. Dei o meu cartão, elas foram pro mercado. Só que antes da minha sogra ir no mercado, eu tive uma conversa com ela. Por quê? Porque um dos dias de semana eu fui lá visitar ela e acabei chegando e vendo que o filho da senhora que cuidava dela tava lá. Ele era um rapaz, assim, jovem, né? Mais ou menos, devia ter mais ou menos uns 25 anos. E ele tava muito perto da minha sogra, conversando com ela, como se ele já tivesse uma intimidade. A mãe dele tava fazendo comida. E eu fiquei olhando aquilo. No primeiro momento eu me assustei, porque eu não sabia quem ele era, mas aí ele se apresentou, falou que era filho da senhora que cuidava lá da minha sogra. E eu falei, tranquilo. Eu comentei com meu marido sobre, mas ele falou que não tinha nada demais, que às vezes o filho tinha ido lá pra poder buscar a mãe, que não sei o quê. Só que a mãe dormia lá durante a semana. Então, não entendi. Ele tinha que ir lá ver a mãe dele? Beleza, podia ser que sim. Mas eu não gostei muito daquilo. Tranquilo, dei o meu cartão pra ela poder ir no mercado, tava no meu mês, como sempre. Ela ia com a senhora, fazia uma compra, pagavam, me traziam o boletinho bonitinho e isso era normal.
Tava em casa e simplesmente o banco me liga, me perguntando se eu estava passando uma compra de 20 mil reais no meu cartão. O limite do meu cartão era mais ou menos uns 50 mil, porque eles nunca me viram passando um valor tão alto e eu estava passando à vista. Tava eu em casa, linda e bela, me liga o banco pra me perguntar se era eu mesmo que tinha passado uma compra de 20 mil à vista no meu cartão. Eu era cliente desse banco há muitos anos, meu nome sempre foi limpo, meu cartão sempre foi um limite altíssimo. E então eles estavam acostumados a me ver passando, né, compras assim, relativamente alta. Mas 20 mil realmente eu nunca passei. E aí eles me ligaram, só que o problema é que eles me ligaram após a compra, que foi autorizado, porque ela tinha senha, passou tudo bonitinho. E quando ele me ligou, eu quase caí pra trás, porque ele falou, não, porque passaram 20 mil no seu cartão, a gente só tá ligando pra ter certeza que é a senhora, e não sei o que eu. 20 mil, irmão, no meu cartão, assim, à vistinha. À vistinha. Eu me assustei e falei que eu não reconhecia aquela compra. Naquele momento eu achei que tinha sido clonado, que tinha dado alguma coisa. Só que aí eu lembrei que tava com a minha sogra e aí eu me desesperei. Peguei meu carro e fui direto pra casa da minha sogra, naquele desespero, falando, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa com a minha sogra. Porque eu pensei de tudo. Que alguém tinha pegado ela, tava fazer essa compra, não sei. E aí quando eu cheguei lá, ela simplesmente estava na frente da casa dela, com o filho da mulher que cuidava dela, da senhora que cuidava dela, com uma moto novinha. Sabe quando você vai com a moto da concessionária sem placa, novinha, tipo, acabou de comprar? Desse jeitinho. E aí eu perguntei o que estava acontecendo, ninguém falou nada, e eu perguntando, até que a minha sogra falou que tinha dado aquela moto de presente pra ele, porque os dois estavam namorando, e minha sogra tinha 70 anos. Na mesma hora eu liguei pro meu marido, liguei pra todos os filhos dela, foi todo mundo pra lá, começou a confusão, segurei o garoto, não deixei ele sair, a mãe dele em desespero, não, solta meu filho, que não sei o quê, porque eu vi que ele tava se aproveitando da minha sogra, né? Fiz ele descer da moto, falei que aquela moto não sairia dele, falei que ia chamar a polícia, fiz todo um escândalo, e minha sogra batendo o pé, falando que não, que eles se amavam, que ele ia casar, e que ela tava dando aquele presente pra ele poder trabalhar, e eu falando que ela não podia dar esse presente no meu nome, e aí começou toda aquela confusão, os filhos dela chegaram, queriam ir pra cima do menino, mas aí foi um separando o outro, a polícia veio e deu uma confusão. O menino quase que foi de cilindro, só não foi porque a mãe dele pediu muito. A concessionária, gente, eles foram super gente boa. A gente conseguiu devolver a moto, estornou o valor, explicamos a situação. Enfim, deu tudo certo. A minha sogra não fala comigo até hoje, porque segundo ela, eu fui culpada dela perder o amor da vida dela. Aí a gente demitiu a senhora e o menino sumiu. O pastor da minha cidade veio pessoalmente na minha casa me proibir de ir à igreja. E o motivo, gente, eu nunca pensei que fosse acontecer isso na minha vida, né? A gente sempre escuta essas histórias mirabolantes dos outros, mas a gente acha que com a gente nunca vai acontecer. Eu morava então tão distante, sabe? Mas não era uma cidade muito pequena, era uma cidade até assim que grande. Eu quis estudar, né? Então eu fui morar em outra cidade pra poder estudar. Estudei, me formei e eu consegui um emprego na minha cidade mesmo, porque eu nunca quis sair de lá. Como eu já tava formada, já tinha meu emprego, já tava com a minha vida estabilizada, né? Aluguei uma casinha pra mim, mobiliei tudo certinho, tava, né? Dando andamento na minha vida, né? Na minha existência. E aí eu conheci um candenguinho que na verdade ele não era tão desconhecido assim, que ele era amigo de uma família que o meu pai conhecia, né, que meu pai já trabalhou pra eles, e a gente começou a conversar. Ele foi na minha casa entregar uma carga pro meu pai quando eu tava lá. Minha casa não, né, casa do meu pai. E aí a gente se conheceu, ele pediu meu número, a gente começou. Ele pediu meu número pro meu pai, tá? Só pra vocês verem a ousadia. Só que meu pai era de buenas. A gente começou a conversar, conversa vai, conversa vem. Ele me chamou pra sair. Aí a gente começou a ficar, né? E começamos a namorar. Como eu já tava com a minha vida, tipo assim, toda estabilizada, eu queria casar, né? Casei. Eu me casei com uma pessoa, gente, que basicamente eu mal conhecia. Porque isso tudo foi tipo em 6 meses. E eu já tava de anel no dedo, bombolê de otária, levando macho pra minha casa. Ele foi um namorado exemplar, até porque não deu nem tempo dele fazer nada de errado, né? Um marido maravilhoso, já tinha 2 anos e meio que eu tava casado com ele. E eu achei que assim, gente, achei o amor da minha vida. Tudo bem que eu fui rápida, eu fiquei com esse pé atrás, mas no fim, deu tudo certo, coisas de Deus mesmo. E aí, a família desse meu querido marido, com quem eu amava, a minha sogra e tal, ela frequentava a igreja. E eu comecei a frequentar junto com ela. Curte e comenta pra parte 2. Eu nunca fui de ir à igreja, mas aí, né, era uma mulher casada, já tinha me aquietado. A minha sogra gostava, eu gostava de ficar com a minha sogra, né? Acabei começando a frequentar a igreja. E nisso, o meu marido também começou a frequentar a igreja junto comigo. A gente sempre ia pro culto, eu, ele, a mãe dele, o pai dele. Com o tempo, às vezes, meu pai e minha mãe ia também. Ela não era a única igreja evangélica, né, da minha cidade, mas ela era que tinha, assim, o público maior. E a gente gostava muito dela, as pessoas eram bem legais, né? E assim os anos foram se passando. Eu fiz amizade com todo mundo na igreja, né? A igreja começou a ser parte da minha vida. Só que aí as coisas começaram a ficar um pouco estranhas, né?
Porque o pastor começou a meio que me tratar mal. Não só o pastor, mas a família toda dele, né? Porque o pastor era casado, tinha uma mulher, tinha a filha dele. E aí a família dele meio que começou a me rejeitar, sabe? O que antes não acontecia, porque eles eram super simpáticos comigo. Só que aí quando eu ia falar com eles, às vezes assim, pedir conselho, eles começaram a me ignorar. E eu não tava entendendo o que que tava acontecendo. E aí tava rolando uma fofoca, dizendo que estavam falando mal de mim pra eles. Que eu tava tentando desviar o Daniel, que no caso era meu marido, sabe que meu marido Daniel não era nem enviado. Eu que enviei ele pra igreja junto comigo. Falando que eu não era certa, que não sei o quê, e pipipipopopó. E aí eu fui conversar com ele, com o pastor sobre isso, né? Que não era verdade, expliquei que era eu que trouxe o Daniel pra igreja, que não sei o quê. E ele falando que não, desconversou, que ele não tava sabendo de fofoca nenhuma. Eu fiquei muito chateada, né? E fui pra casa, bem assim, chateada nesse dia. Meu marido falando que não, que ia dar tudo certo, que isso ia passar. E a gente foi pra casa da minha sogra, porque todos os dias, após a missa, a igreja, no caso, a gente ia pra casa da minha sogra. Só depois que a gente ia pra nossa casa, que no caso era a minha casa, eu que aluguei era minha. No dia seguinte, meu marido querido Daniel acordou cedo pra poder trabalhar, né? E eu estava de folguinha. Então eu fui preparar o meu café, linda e bela, e aí a minha campainha tocou. Quando eu fui atender, quando você pensa que não, quem era? O pastor. E eu achando o quê? Que ele tinha ido me pedir desculpa, que ele tinha ido conversar comigo sobre a fofoca da igreja, mas não. Ele foi me fazer um pedido. Curte e comenta pra parte 3 pra poder ajudar a blog de vocês, por favor. Obrigada, tirado. Eu convidei o querido pra poder entrar, ele entrou, e aí eu, sem muitas enrolações, perguntei pra ele se ele tava lá pela forma que ele me tratou, porque ele fez pouco caso de mim e tal, se ele queria conversar sobre isso, e ele falou que não, que ele queria me fazer um pedido. Ele me pediu pra poder não ir mais pra igreja, né, porque eu estava desviando outras pessoas, né, que a fofoca tava muito grande, eu não entendia o porquê que tava acontecendo aquilo que as pessoas tinham inventado de mim, porque eu nunca dei motivo. Ele me pediu pra não ir mais à missa, né, a missa não, a igreja, falou que não poderia mais me proibir, não poderia me proibir, mas ele veio me pedir pra que eu fizesse como boa vontade, né, porque fofoca não era coisa de Deus, eu tava causando muita confusão nos jovens, nos cultos, e não sei o quê, e me pediu pra que o meu marido não deixasse de ir, nem meu sogro, nem minha sogra, porque não era justo eu desviar um cordeirinho. E foi falando. Eu falei que era um absurdo, que ele não podia me pedir isso, mas ele falou que era Deus que tinha tocado no coração dele, me fazer esse pedido, que era pra eu pelo menos dar um tempo e não ir mais pra igreja. E assim eu fiz. Fiquei extremamente ofendida, pedi pra ele sair da minha casa e não fui mais. Eu falei pro meu marido, e meu marido a princípio falou que não ia, né? Mas aí os pais deles continuaram indo, porque eu não falei com eles, eu falei só com meu marido, eu fiquei com tanta vergonha que eu não falei com eles. E eles começaram a chamar o Daniel, e como tava esquisito eu não ir mais, eu falei pro Daniel, vai, que aí disfarça pelo menos, eu vou falar que eu não quis, que eu não tava bem. O Daniel continuou frequentando e acabei que eu não proibi ele de ir pra igreja porque eu via que ele gostava. Ele gostava tanto que a vida dele na igreja mudou. Ele meio que virou um ajudante do pastor, da família dele. Ele tava bem mais envolvido com as coisas da igreja e eu falando que queria voltar. Ele falando pra mim que era pra eu dar um tempo, né, as coisas acalmarem. E nisso se passou 9 meses. Só que aí, depois de 9 meses que ele começou a ajudar lá a família do pastor, ele começou a chegar muito tarde em casa. Eu ficava esperando ele na casa da minha sogra, a minha sogra e o meu sogro, e ele ficava, né. E ele falando, não, ele tá ajudando o pastor, tá ajudando a mãe do pastor, tá ajudando a esposa do pastor, todo mundo do pastor, a família toda. E acabava que ele voltava pra casa, tipo, umas 2 horas depois. Tá bom, eu não ia na igreja, né, até então ele tava ajudando o pastor. Só que aí, quando começou a me incomodar, né? Porque já tinha mais ou menos uns 3 meses que isso tava acontecendo. De ele voltar tarde. Já tinha 9 meses que ele tava ajudando na igreja e 3 meses ele tava voltando tarde da igreja. Aí um belo dia eu falei pra minha sogra que eu ia pra casa esperar ele em casa, né? E fui. Gente, por quê? Porque ele começou a voltar pra casa com o cabelo molhado quando ele voltava da igreja. Eu comecei a desconfiar e aí, um dia eu falei pra minha sogra que eu ia pra casa e fui atrás dele. Gente, eu entrei na igreja, a porta estava aberta, eles tinham fechado, mas tinha ainda umas pessoas conversando ali, né? Eu entrei, cumprimentei todo mundo e fui procurar meu marido. As pessoas falaram pra mim onde ele tava, que tava na sala do pastor, com o pastor. E eu fui, quando eu abri a porta, o meu marido e o pastor estavam nhenhando. E aí, amor, foi aquele caos. Começou a quebrar o barraco, não acredito que isso tá acontecendo, você tá me traindo, que não sei o que. O povo da igreja, assim, que tava ali ainda presente, já começou a entrar, virou aquele tumulto, virou aquela confusão numa salinha minúscula. E ele falando que não era o que eu tava pensando. E aí, eu peguei e falei, então foi por isso que você me proibiu de ir pra igreja, né? Porque você estava de olho no meu marido. Por isso que essas fofocas começaram. Você inventou essa fofoca pra eu poder ficar mal na igreja e ele poder me pedir pra ir não ir mais na igreja porque ele estava de olho no meu marido. Marido esse que eu nem conhecia direito, né? Na época que me casei com ele, era bi. E aí, segundo ele errou, foi moleque, acabou cedendo e tava ficando com o pastor da cidade. Amor, foi um escândalo na cidade. A pastora ficou sabendo que era a mulher do pastor, se separou do pastor também. No fim, a igreja fechou e foi mal bafafá. Também me separei, o meu sogro e minha sogra ficaram chocados. E foi isso, gente. Fica descobrir agora a cor, né? Eu tava pensando se eu gravava esse vídeo ou não, só que eu decidi gravar. Eu nem sabia por onde começar, então eu vou pelo começo, que é pra vocês poderem entender melhor. Eu tive uma
crise de riso no velório da minha sogra. Eu sou casada, na verdade eu era, casada há 4 anos. E na época, o meu marido, ele largou da ex dele para poder ficar comigo. E desde então, a minha sogra, ela nunca me aceitou assim muito bem, porque ela gostava muito da ex. Enfim, a nossa relação, no caso eu e minha sogra, era assim. Por trás de mim, ela sentava o pau pra todo mundo. Só que, tipo assim, na minha frente, ela me abraçava. E eu sempre soube disso. Só que eu fingia não saber pra poder conviver. Então, assim, nunca chegou a ter, tipo, brigas e nem discussões diretas entre eu e minha sogra. Até que há 6 meses atrás, a minha sogra, ela infelizmente faleceu. E por incrível que pareça, eu senti a morte dela. Porque querendo ou não, gente, mãe do meu marido. Então eu tava sentindo por mim e pelo meu marido, de ver ele sofrendo. Até que teve uma hora, lá no velório, que toda a família dele se reuniu em volta do caixão para poder se abraçar. Então, o que eu fiz? Saí de perto e deixei eles, a família deles, ali no momento deles. E fui sentar lá no fundo até também para poder respirar um pouco. Beleza, tava eu sentada lá. Tipo assim, sabe quando você tá olhando para eles, mas o seu pensamento tá longe? Eu tava pensando na vida, refletindo, sabe? Até que eu olhei pro lado. E quando eu olhei pro lado, eu vi uma tia dele se acabando de chorar. Só que enquanto ela chorava, ela colocava a mão por dentro da calça, coçava a bunda, coçava e cheirava. Ela fez isso por 3 vezes. Só que, gente, na 4ª, ela tirou, cheirou e lambeu. Eu não aguentei o que eu vi e comecei a rir. Eu tentava me controlar pra poder, rir baixo, com a cabeça baixa. Só que a risada, ela começou a apertar. Ela foi apertando, apertando. Eu não conseguia mais me controlar. Eu comecei a travar de tanto que eu ria. Sabe quando você ri pra dentro? Que parece que trava, você nem se mexe. Até que eu fui tentar levantar pra poder ir lá pra fora, pra disfarçar. Só que, gente, quando eu levantei, eu não sei o que aconteceu comigo. Eu caí na gargalhada. Eu cheguei a ajoelhar de tanto que eu dava risada. Nisso, todo mundo que tava naquele velório virou pra olhar pra mim. Parte 2. De tanto que eu ria, eu acabei caindo de joelho e ali eu fiquei. Gente, eu não conseguia parar de rir. Sabe quando a sua barriga chega a doer, que você não aguenta nem de dor? Eu tava desse jeito. Nisso, eu vi o meu marido vindo na minha direção e tentei levantar. Só que, quanto mais eu tentava parar, mais eu ria. Então, meu marido veio, me ajudou a levantar, olhou pra mim e perguntou o que estava acontecendo. E assim que eu fui tentar responder alguma coisa, eu comecei a rir mais alto ainda. Então, ele me pegou pelos braços e me levou lá pra fora pra tentar conversar comigo. Quando ele viu que eu não ia parar de dar risada, ele chamou um Uber e pediu pro Uber me levar embora. E, gente, eu fui o caminho inteiro chorando de rir. Cheguei em casa, fui tomar até um banho pra ver se passava, porque eu não conseguia parar. Eu já tava começando a ficar com raiva de tanto que eu tava rindo. Até que depois de algumas horas eu consegui parar e me acalmei. E aí veio a consciência pesada, comecei a me sentir mal. Mas agora, falando sério, eu queria muito um dia poder entender o que me deu. Porque, gente, eu juro, eu não conseguia parar de rir. Quanto mais eu tentava parar, mais eu ria, entendeu? Enfim, pro fim, não participei do velório. Do velório não, do enterro. No dia seguinte, eu ainda tomei tapa na cara das irmãs dele, porque elas foram em casa, porque elas acharam que eu faltei com respeito, elas acharam que eu estava brincando, acabaram me agredindo. E pra finalizar com chave de ouro, o meu marido foi embora de casa. Segundo ele não consegue conviver ao lado de uma pessoa que fica feliz com a morte da mãe dele. Na verdade, nenhum deles, nem deixou eu me explicar, nem tentaram entender o que aconteceu. Eu sei que isso não tem explicação nem justificativa, só que não era minha culpa, não foi por mim. Eu simplesmente estava fora de controle, só que nem eu sei explicar. Mas enfim, vida que segue, né?
Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Sabe como eu descobri o meu chifre? Através do próprio idiota do meu marido que não sabe fazer nada direito. Antes, eu achava que homem era burro, só que agora eu tenho total certeza. Eu fui casada por 10 anos e assim, eu nunca fui ciumenta nem doida. Só que de 2 anos pra cá, o meu casamento esfriou muito e o meu marido começou a ter algumas atitudes meio estranhas. Então foi quando eu comecei a desconfiar, né, que tinha sim alguma coisa, só que eu nunca peguei nada assim de errado diretamente. Enfim, não sei por qual motivo o meu marido, ele simplesmente parou de cortar o cabelo aqui perto de casa e começou a cortar o cabelo num salão longe. Só que assim, o dinheiro era dele, então ele cortava onde ele queria. Até que esses dias, ele saiu dizendo que ia cortar o cabelo. Só que era 7 horas da noite. Então eu perguntei para ele se o salão ia estar aberto, até porque já era 7 horas da noite. E ele disse que sim, beleza. Ele foi, eu fui, tomei meu banho, jantei, sentei para assistir televisão. E quando deu umas 11 horas, eu fui pro quarto assistir TV no meu quarto. E nada desse homem chegar. 11h30 e nada desse homem chegar. Só que assim, gente, eu já tava tão cansada de tudo, cansada dele, cansada do casamento, que eu já nem ligava mais. Até que 00:30 chegou o cabra. Com o cabelo normal, sem cortar. E quando ele chegou no quarto, que ele acendeu a luz, que eu reparei tudo isso, eu vi também que ele estava bêbado, só que ele estava tentando ao máximo disfarçar. Nisso eu fui e perguntei o porquê que ele não tinha cortado o cabelo. Parte 2. Então, como eu estava dizendo, eu perguntei para ele o porquê que ele não tinha cortado o cabelo. E quando eu perguntei isso, gente, ele colocou a mão na cabeça. Sabe quando você lembra de alguma coisa? Ele fez assim... Nossa, o cabelo, desse jeito. Ele mentiu e simplesmente esqueceu da própria mentira. Então ele começou a gaguejar, dizendo que o cara estava sem horário e que o cara tinha falado para ele retornar no dia seguinte no mesmo horário. Como eu sabia que era mentira, levantei e fui pra cozinha porque eu não, eu queria sair de perto dele. E quando eu fui pra cozinha que eu passei por ele, eu olhei pra ele e vi um baita de um chupão no pescoço dele. Rapaz do céu, naquela hora pra não matar, eu orei tanto. Então eu fui, dei um tapa em cima do chupão e falei pra ele assim, ué, a outra fez questão de deixar rastros? Quando eu falei isso, ele correu pro espelho pra olhar o pescoço e ver o que tinha. Aí ele já se entregou mesmo, né? Ali ele viu que não tinha mais jeito de continuar mentindo, ajoelhou no chão e começou a chorar pedindo perdão. Disse que só foi uma vez, que ele nunca tinha me traído na vida. Papos de traidor, né? A gente sempre sabe. Então eu fui e falei pra ele que se ele me contasse quem era a amante dele, que eu perdoaria ele. O idiota acreditou e acabou contando quem era. Era uma amiga da mãe dele, uma véia siliconada. Peguei as coisas dele, juntei tudo dentro de um saco de lixo e mandei ele sumir da minha casa, da minha vida. E depois disso, gente, até hoje, eu achei que eu ia me livrar, mas eu acho que foi pior ainda. Ele sempre me manda aqueles carros de declaração, sabe? Pedindo perdão, manda no meu trabalho, manda na minha casa. Eu não aguento mais passar vergonha. Agora que eu consegui me livrar, não volto mais nunca. Acho que eu vou recorrer ao pote sumiço. Tô brincando. Gente, vocês precisavam ouvir a própria seguidora falando. Porque ela mandou a história por escrito, só que depois ela foi e mandou um áudio pra ela ver, pra ela colocar raiva mesmo no áudio, sabe? Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Eu tô passando por uma situação muito difícil na minha vida, e eu queria contar pra vocês, porque eu quero muito ouvir opiniões de pessoas que estão de fora. Eu fui casada por 2 anos e quando eu conheci o meu marido, ele ainda morava com a mãe por conta que o pai já era falecido.
E depois da morte do pai, a mãe dele passou a ter problemas muito sérios com pressão alta. E como a pressão dela sobe assim do nada, então ele optou por morar e cuidar da mãe. E ele era filho único. E quando nós decidimos nos casar, ele conversou comigo, né? No caso, meu marido conversou comigo e ele me deu uma opção. Em vez da gente casar e morar junto com a mãe dele na mesma casa, ele deu a opção da gente construir no fundo da casa da mãe dele. Pelo menos a gente não estaria, né, morando todo mundo junto, só que também, por outro lado, ele não abandonaria a mãe. E eu super aceitei, até porque eu nunca tive problemas com a minha sogra. Muito pelo contrário, minha sogra ela é nova, ela é uma pessoa divertida, então eu gostava muito de estar com ela. Conversamos com ela e ela super aceitou também. E assim, a gente construiu uma casa assim mas tão linda lá no fundo, realmente era do jeitinho que a gente queria mesmo. Nos casamos e fomos morar lá. Mas infelizmente, no segundo ano do nosso casamento, eu recebi a pior notícia da minha vida. O meu marido, ele faleceu num acidente de trabalho. E antes dele morrer, eu ainda consegui ver e conversar com ele. E ali ele pediu para eu... Parte 2. Então, como eu estava dizendo, antes dele morrer, eu consegui ver e conversar com ele. E ali ele pediu para eu cuidar da mãe dele. E eu prometi para ele que eu ia cuidar. Tanto que para dar a notícia para ela, gente, foi tão difícil. Mas foi tão difícil. E quando ela recebeu a notícia, ela foi parar no hospital. Enfim, se passou 1 ano e meio da morte dele e eu decidi voltar a viver. Eu voltei a me arrumar, voltei a cuidar de mim, porque nesse 1 ano e meio eu fiquei completamente o tempo todo em luto. Eu só fazia as minhas higienes mesmo porque eram necessárias. Porém, eu nunca pensei em me casar novamente, isso não. E nada assim sério, sabe? No momento eu não queria, eu só queria aproveitar mesmo, voltar a viver. Até que eu conheci um rapaz e eu comecei a ficar com ele. E um certo dia ele foi em casa para me buscar e a minha sogra viu. E enquanto ele me esperava, ela ficou o tempo todo lá na frente trocando maior ideia com ele. E dias depois eu descobri pela boca dela mesmo, porque ela fez questão em me contar, que ela conseguiu pegar o número deles, começaram a conversar e acabou que eles ficaram. Na hora já fui, bloqueei ele e nunca mais eu quis conversar com ele. E como eu disse pra vocês, a minha sogra ela é bonita, ela é nova. Passou uns meses, conheci uma outra pessoa e foi a mesma coisa. Ele foi em casa me buscar, no dia seguinte ela já conseguiu achar ele no Facebook, adicionou ele e ali eles começaram a conversar. Eu sei que ela fez isso com 4 pessoas que eu conheci e 2 ela conseguiu ficar. Até que um certo dia eu meio que cansei disso, sabe? Tava começando assim a me fazer mal. Então eu falei, quer saber, não quero mais conhecer ninguém, vou ficar sozinha e de boa. E assim foi. Foi então que um dia eu fiz uma compra no mercado e eu pedi pro mercado me entregar em casa. E o cara que foi entregar, eu vi que ele ficou ali me olhando, eu também achei ele bem bonitinho, gostei bastante dele. E assim, tipo assim, antes dele entrar no caminhão, ele perguntou se eu era solteira. E eu respondi que sim. Nisso, ele escreveu o número dele num papel, me entregou e pediu pra eu chamar ele. E minha sogra viu. E eu realmente chamei ele pra conversar. E sabe o que ela fez? No dia seguinte, ela foi até o mercado, porque ela queria descobrir quem era ele, o nome dele, o número dele. Nisso, ele já me mandou uma mensagem contando o que aconteceu. Ele falou, sua sogra veio aqui no mercado pedindo o meu número, só que eu não quero passar. E ali eu me abri com ele, sabe? Contei tudo, desabafei tudo. Eu acho que eu tava precisando daquilo mesmo. Nisso, essa amizade que eu estava tendo com ele começou a fluir, até que a gente começou a ficar. Só que ela acabou descobrindo que a gente estava ficando e foi aí que a gente decidiu assumir namoro mesmo. Só que ela não aceitou nada bem. Ela até mandou eu ir embora da casa dela. E assim, gente, no momento tá um clima tão chato, porque a gente não tá conversando. Ela deixa a casa dela toda trancada pra eu não ir lá. Eu avisei ela que eu vou embora assim que eu achar um outro lugar pra mim. Só que por um outro lado, a minha consciência pesa. Mas pesa. Porque eu prometi pro meu marido que eu ia cuidar dela e eu não tô cuidando. Mas por outro lado, eu meio que voltei a sorrir, sabe? Eu tô gostando dele.
Mas eu acho que no momento é melhor eu ir embora mesmo. E quem sabe um dia a gente volta a se falar. Complicado. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no app vizinho. Lá no Insta. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia.